Abre a Bíblia de vocês comigo no Salmo 91. Semana passada foi tremendo o que Deus fez neste lugar, falando conosco. E eu tenho certeza que você vai levar mais uma porção essa noite. Amém? Glória a Deus. Eu quero muito ministrar o seu coração sobre amizade esse mês. O valor de amizade. Você veio com um amigo, com alguém que você comunga de comunhão? Dá uma olhada para ele e diga, por favor, diga assim para ele, que bom ter você como amigo. Que bom, que bom. Deus nos dá amigos de caminhada e amigos são remédios de Deus para as nossas vidas. Quem tem amigo aqui? Quem tem amigos? Então, lembra de mandar uma mensagem para ele esse mês, tá? Lembra de mandar um pix para o seu amigo. Fala de pix, gente. Uma unção de alegria toma conta da igreja. Mande uma mensagem valorizando a amizade. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas se tornaram descartáveis, não é? As amizades são baseadas em interesses, não é? Mas que você faça a diferença. Então mande mensagem, pergunte como é que tá. Bora marcar um cinema, bora marcar uma pipoca. A pipoca de cinema é cara, né? Então é um valor de amizade assim, sem tamanho. Você quer demonstrar amor? Chame para tomar um café. Café tá caro, não é? Ou então vem aqui comer um ovo. Antes disse assim, comer um ovo aqui em casa era uma humilhação. Hoje é um luxo, né? É mais caro do que comer bife. Então o valor da amizade precisa ser, por nós, muito estimado. Amém? Glória a Deus. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo dizendo, vamos almoçar. Meu Deus, eu vou pagar esse preço por nós, pela nossa amizade. E aí na hora de entregar o jejum eu fui, meu Deus, comi a picanha assim, joguei a pelanca na cara do capeta. Glória a Deus. Vamos lá? Salmo 91. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Versículo 1 até o versículo 6. Vamos juntos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, mil cairão ao teu lado, aí é o 7. Isso é o que é consequência dos versículos 1 até o 6. Oi? Que essa menina de... Oi? Como é seu nome? Luca. Você é de onde? Eu vou pra casa. Vai para casa? Sim. Quem é seu pai? De Denner. De Dênia. E quem é sua mãe? É minha mãe de Luca. De Luca. De Dênia e de Luca. Sim. Ah, quantos anos você tem? Eu tenho minha mãe. Eita, meu Deus. Tudo isso de ano, a mesma idade dela, é? É. Ah, tá bom. Obrigado por ter vindo. Dá um beijo aqui. Ah. Cadê sua mãe? Cadê quem é a mãe? Quem é? Ó, lá no fundo, ó. Ó, ela dando tchau lá, ó. Ó. Tchau. Vai lá. Tchau. Que figura. Quem é essa menina? Eu não quero nem saber que música é que você ia cantar aqui, viu? Eu não conheço nenhuma música gospel que comece com essa menina. Nem deixei entrar no refrão, que ia dar problema. Ai, viu?
Se deixar, vira meme, né? 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco e edifica-nos. Para a glória do teu nome. Amém. Queridos, como nós começamos a ministrar semana passada, o Salmo 91, ele tem sido mistificado por muitas pessoas. Ele se tornou uma espécie de patuá, uma espécie de amuleto, onde muitos o imprimem em uma folha, até com algum tipo de desenho de pergaminho e bota atrás da porta. Às vezes é um calendário com o Salmo 91 no meio e os meses em volta. Alguns outros ainda colocam dentro de uma carteira, num calendáriozinho, né? Os que usam folhinha. Tem aqueles que fazem do Salmo 91 uma espécie de proteção, colocando ele aberto em cima da estante, da rack, do criado mudo e daqueles que são os móveis dos nossos dias. Tem gente que usa o Salmo 91 como uma espécie de oração para momentos de situações adversas, de situações difíceis. Mas nós precisamos entender isso de uma maneira veemente, de uma maneira firme, que o Salmo 91 não é uma reza onde nós devemos repeti-lo e não ter comprometimento e não ter compromisso com o esconderijo. O Salmo 91 não é apenas para alguém que quer desfrutar da proteção, mas é de alguém que de fato habita no esconderijo. Ele não tem poder de proteção sobre aqueles que não têm compromisso com o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é o lugar onde Deus te direciona até no meio das crises. E nós ministramos isso aqui na semana passada. O esconderijo do Altíssimo para a vida de Davi foi a caverna de Adulão. E naquele lugar ele saiu como alguém perseguido ele entrou como alguém perseguido e saiu com um exército de guerreiros. O esconderijo do Altíssimo para Daniel foi uma cova, onde aparentemente seria destruído, mas ali Deus lhe guardou, Deus lhe protegeu. Ele disse: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Quando o rei Dario acordou e disse: Daniel, porventura o teu Deus, a quem tu temes, tenha te livrado, Daniel gritou dizendo: vive, rei, que o Senhor não viu culpa nenhuma em mim e me livrou da boca do leão. E naquele mesmo dia Daniel foi tirado e o rei ordenou que os 119 príncipes que haviam lhe acusado fossem lançados dentro da cova, junto com as suas famílias. E está escrito que antes que chegassem até o fundo da cova, eles foram destruídos, destroçados pelos leões. Então perceba que para quem teme a Deus, lugares hostis, lugares difíceis, lugares perigosos, são lugares de proteção. Mas para quem não teme a Deus, até lugares de segurança se tornam lugares escorregadios, lugares tenebrosos. Por isso o crente que quer viver o privilégio da proteção de Deus no Salmo 91 precisa habitar. Talvez o inferno tente tirar do seu coração o desejo, a vontade de servir ao Senhor, de pertencer a uma família da fé, de deixar de congregar, de aprender a temer a Deus, porque ninguém aprende nada sozinho. Nós aprendemos ou no seio familiar ou com as porradas que o mundo e a vida nos dá. Mas uma coisa é certa, ninguém aprende nada só. Todos os seres da terra têm condições biológicas, químicas e físicas de conviverem, de sobreviverem a situações fora do seu nascimento, da sua família genética. Nós já vimos casos de gatos que foram desprezados pela gata e sobreviveu sendo alimentado por leite de cachorro. Já vimos o inverso. Já vimos animais que saíram do convívio convivendo com outros. Um dia desse passou numa reportagem, eu achei incrível, que um jumento de um certo fazendeiro sumiu e 3 anos depois ele encontra o jumento liderando uma manada de cervos na montanha. O jumento liderando cervos. Nós vamos ver coisas incríveis na natureza. Alguns seres vivos que sobrevivem sem auxílio de outros seres vivos. Mas nós, seres humanos, não temos condições biológicas de resistir sem a ajuda de outro ser humano mais experiente. Seja na questão biológica para a contaminação, ou seja para o mínimo de destruição da vida.
Se nós não tivermos noção básica de química, se nós não tivermos um mínimo de noção de manuseio de certas ferramentas, nós temos sérios riscos de não sobreviver aos danos que nós provocamos a nós mesmos. É por isso que o inferno faz de tudo para te ver só, porque só você é uma presa fácil. Mas aquele que habita no esconderijo está guardado debaixo da proteção divina. Deus sempre vai te apresentar no esconderijo a pessoas que estão na mesma visão e na mesma direção que você. E nós falamos sobre isso na semana passada, dizendo que aquele que habita, que aquele que mora, que aquele que reside, que aquele que tem compromisso com o Altíssimo tem compromisso com ele, a ponto de Deus te dar livramento e você dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Falamos sobre o laço do passarinheiro e quanto ele arma para destruir os pássaros de Deus que somos nós, que quando ele vê adorando ou quando ele nos vê voando, ele não suporta ver o que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas eu preciso hoje ministrar o seu coração e falar para você a respeito da batalha espiritual que nós sofremos. Nos versículos 5 e 6, nós temos aqui 4 períodos do dia distintos e bem definidos que nós sofremos ataques das trevas. Por que nós podemos afirmar isso? Perceba que o apóstolo Paulo, ele disse: irmãos, nós temos que lutar não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, contra potestades, contra governos satânicos e hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia responde à Bíblia. Isso é um princípio de exegese, que é uma matéria teológica de interpretação bíblica. Você também vai perceber na mesma Bíblia, em Daniel capítulo 10, que Daniel estava orando e durante 21 dias, sem comer nada, Daniel esteve jejuando para ter uma resposta dos céus. Quando a resposta chega, o anjo Gabriel diz: Daniel, servo muito amado, deixando claro que quem ora, quem busca, está no centro da vontade de Deus, no esconderijo do Altíssimo, é muito estimado pelos céus. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar, eu já ouvi. Você não ora para impressionar pessoas, você não ora para se parecer santo, você não ora para tentar mostrar para as pessoas que você é alguma coisa religioso ou crente, você ora porque você é conhecido nos céus e temido no inferno. Quando Daniel está orando, que o anjo diz: desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar, Deus lá do céu já ouviu. E eu estive durante 3 semanas completas, em algumas traduções diz 3 semanas completas, estive lutando contra o principado da Pérsia. E outras traduções diz durante 21 dias inteiros, não consegui te trazer resposta, porque estive lutando contra o principado da Pérsia. Diga comigo, há uma luta espiritual. Essa luta era para que a resposta não chegasse. Olha aqui para mim, eu preciso lhe dizer isso. Existem demônios orquestrados nas 24 horas do dia para que você não viva o que Deus tem para a sua vida. Tal como Daniel passou 21 dias orando pelo mesmo propósito e jejuando e teve batalha espiritual, assim também nós temos batalhas espirituais terríveis para não recebermos respostas, para não recebermos milagres, para não recebermos vitórias, para não recebermos o que Deus tem para nós, chave, envelope, milagre e vitórias nas nossas guerras. Então o crente que entende isso precisa perseverar em oração. Pegue na mão de alguém, por favor, do seu lado, levanta a mão dele aos céus e declare comigo: nada mais vai nos tirar de uma vida de oração. Essa igreja é uma igreja de oração, esse povo é um povo de oração, sua vida é uma vida de oração. Levanta a mão dele e diga: eu estou do lado de um crente de oração, que quando o capeta vê dobrar o joelho, fica preocupado. Eita. Eu vou profetizar de novo: quando o capeta te vê de joelho, vai ficar preocupado. Porque crente que dobra o joelho tem chave do céu e recebe resposta. Eu preciso lhe dizer que é por isso que quando você dobra o joelho, o inimigo quer te tirar da ligação, do propósito. Aí é celular que toca, aí é mensagem que chega, aí é notificação que vem. Quando você dobra o joelho, vem pensamentos que daqui a pouco está intrusivo e você já está pensando em outra coisa. Porque quando o crente se concentra no céu, oh meu Deus, 21 dias orando, jejuando. E ele deixou claro: houve uma guerra contra o principado da Pérsia por causa das suas orações, é que eu desci. Anjo desce quando o crente ora.
Só que há uma mobilização do inferno. Olha aqui comigo no versículo 5. Não temerás a espanto noturno. Diga, eu não preciso temer. Eu não estou pregando aqui para provocar medo em você. É para provocar vigilância e te manter escondido no esconderijo do Altíssimo. E te manter no que está aí no versículo 4. O que está escrito no versículo 4? Ele te cobrirá com as suas... e debaixo das suas asas estarás. Quem está debaixo das penas, quem está debaixo das asas, então continue em paz, porque o que você está recebendo aqui é instrução, não é para você ter medo. A palavra de Deus não te traz medo, não te traz... tem gente que quando ouve falar de demônio fica com medo. Maior é o que está em você do que o que está com eles. Só que ninguém vence guerra sem conhecer o trabalho, a tramóia do seu adversário, dos seus inimigos. Então olha o que é que diz aqui no versículo de número 5. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voa, nem peste que ande, nem mortandade que assole. São 4 turnos do dia. E que horas começa o espanto noturno? 6 horas da tarde. Espanto noturno vai de 6 horas da tarde até meia-noite, porque de meia-noite até 6 da manhã é a peste que anda na escuridão. Quando dá 6 da manhã, é seta que voa de dia. E quando dá meio-dia até 6 da tarde, tem uma mortandade que assola no meio do dia, que é do horário de meio-dia até 6 da tarde. Esses 4 horários aqui, quem lê, passa desapercebido. Eu não sei se você sabe, mas toda a nossa cultura, quase que 90% dela é muito baseada em cultura greco-romana. E para quem não sabe, às 12 horas ou às 24 horas, que hora é essa? 1 hora, 2 horas. Quem são as horas? As horas eram as filhas de Zeus. E a gente, sem perceber, às vezes a gente amaldiçoa o nosso tempo. Não é para você ficar preocupado com isso. É só para você entender que a sua vida não está no Cronos, que também era um titã, pai de Zeus. A sua vida está no Kairos, ou Kairos. É o tempo de Deus. É por isso que as horas não determinam o que você vai viver. Quem determina é o milagre que você está esperando em oração. São tantos... Os nossos meses, por exemplo, janeiro, fevereiro, junho, julho, fazendo menções a agosto, de Augusto César, Júlio César, Juno, planeta. A gente tem esse misticismo, essa mistura. E nós precisamos entender que há demônios específicos para isso. Por isso eu permiti vocês lerem até o versículo 7 para entender, para contextualizar. Porque quando diz 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, está falando de 11.000 demônios completamente bem orquestrados para trabalhar nas 24 horas do dia, como nós conhecemos. Então, de 11.000 demônios, como é que eles trabalham? São trabalhos específicos. Gente, vocês já perceberam que em todas as áreas da sua vida tem ataques contínuos. Você não precisa fazer muito esforço para entender isso. Você só precisa lembrar que na sua infância o inimigo fez muitas coisas para tentar te frustrar, te traumatizar. É por isso que eu recomendo hoje para as pessoas fazerem terapias. Ir para o consultório psicológico é uma necessidade para gerar saúde mental, para você vencer aquilo que você não conseguiu vencer na sua infância. Diga amém. Hoje fazer terapia se tornou algo primordial para quem quer vencer demônios no campo das emoções. Porque desses 11.000 demônios, vamos dizer que tem 100 a 200 demônios exclusivos para a área das emoções. Para te frustrar e você ficar dependente de pai, dependente de emoção com mãe, dependente de emoção com irmão. É porque no trabalho me maltrataram, é porque meu chefe, é porque meus colegas, é porque meus amigos, é porque meu pastor, é porque na igreja, é porque no colégio. Eu nunca fui amado, eu nunca fui querido, eu sou a ovelha negra da família, é porque sempre fui rejeitado, é porque. E você vive esses abalos de emoções. Aí namora, é traído, aí daqui a pouco é traída, e aí passa por situações adversas. Tudo no campo da emoção. São 200 a 300 demônios exclusivos para a área financeira.
E para cada área de demônios existe um príncipe que ordena. Porque para a área da finança o principado é Mamon e a ganância. Nós temos Baal como uma aliança de demônios, eu vou chamar assim. Mas é como se fosse uma espécie de quarteto de príncipes que juntos formam uma ação diabólica para a prostituição. Prostituição moral, prostituição física, e aí entra a questão sexual, e para a questão espiritual. Baal é uma sigla que representa Beuzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Era metade homem, metade peixe. Qualquer semelhança com alguma coisa que tem na Bahia não é mera coincidência. E esse tipo de potestade, poderes que agem debaixo da regência desse principado, age com o propósito de trazer imoralidade. Pessoas que não têm compromisso com nada. Gente, peixe fala de fertilidade, fala de multiplicação, de coisa rápida. Então não se tem muita consistência. Fala de velocidade nas coisas, mas também fala de exposição, porque o peixe, a escama, ela é transparente. Então fala de infidelidade, porque ele não tem compromisso com um ambiente específico. Ele roda pelos mares. Fala de tantas coisas, a gente não vai entrar nisso aqui. Mas são 200 e 300 demônios específicos para a área infantil. Ou infantis. Para que a criança seja precoce em algumas coisas, para viver abuso, para viver certo tipo de pensamento, para ver amigos imaginários. São 200 e 300 a 300 demônios exclusivos para a área sexual do casal, para a área sexual do adolescente, do jovem. São demônios exclusivos para a área do comércio e dos negócios, das negociações. São 200 a 300 demônios exclusivos para a área religiosa, para conturbar, para atrapalhar, para tirar da mente das pessoas a concentração, para não prestar a Deus um culto de adoração, para prostituir com vários outros deuses, para trazer outras religiões. Eles orquestram. E para quem tem sensibilidade, eles se revelam com nomes, com datas, para ter certas coincidências e gerar perversão na adoração. São 200 a 300 demônios exclusivos para a área da saúde. Eles geram enfermidades. Lembra de Jesus expulsando espíritos de enfermidade? Uma mulher que andava encurvada. Outra moça que tinha 12 anos que não era curada de um fluxo de sangue. E assim sucessivamente. Nós vamos encontrar a filha da mulher cirofenícia endemoniada miseravelmente. O jovem em Gadara endemoniado. Ninguém passava pelo caminho onde aquele jovem estava. São demônios que tomam territórios inteiros. Você já percebeu que quando você viaja para alguma cidade histórica, sempre tem um canto chamado de Cracolândia. Tem um outro canto que é exclusivo para prostituição. Tem um outro canto que é exclusivo para AA, alcoólicos anônimos. Tem um outro canto que é exclusivo para morte, para desova de pessoas. Nós vivemos essa orquestragem, nós vivemos essa ação diabólica. O reino espiritual é organizado. Tem demônios que são exclusivos para a área de relacionamento, entre amizades, namoro, casamento. Mas não digo agora na área sexual, mas na área das ideias, no campo das ideias. Por isso a Bíblia diz que o Senhor aborrece 6 coisas e a 7ª ele abomina. O Senhor não suporta olhos altivos, mãos que se precipitam para o mal, pés que se apressam para erro, mãos que derramam sangue. E aí ele vai falando coisas, línguas que proferem mentira. Mas a coisa que o Senhor abomina é aquele que lança contenda entre irmãos. Porque o diabo é expert em lançar pessoas contra pessoas. Lançou Eva contra Deus, lançou Adão contra Deus, a mulher que tu me deste. O diabo ele tem esse poder de no pecado trazer discórdia. É por isso que está escrito lá em Efésios e também em Gálatas: quem pratica das coisas não entrarão no reino de Deus. E aí fala das obras da carne. Quais são? Iras, porfias, dissensões, pelejas, essas coisas relacionadas a relacionamento. Como nós às vezes somos tão problemáticos com os outros, nós cismamos de tudo. O teu Deus não é Deus de confusão, é um Deus de paz. O reino espiritual funciona de uma maneira muito organizada, orquestrada, tanto do mal quanto de Deus. Só
Porque os espíritos malignos, eles infligem leis naturais da vida. Você abre uma brecha, eles entram. E se você não abrir, não tiver debaixo da direção de Deus, mas não abriu brecha, eles entram da mesma maneira. Porque eles são ilegais e agem na ilegalidade do pecado. Mas quando você está habitando no esconderijo do Altíssimo, pode levantar 200, 300, 500, 900, 1000, 10 mil, 11 mil. Pode levantar quantos for, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. Pega na mão de alguém mais uma vez, diga para ele: continue debaixo do esconderijo, continue debaixo das penas, continue debaixo das asas, porque praga nenhuma vai chegar na tua casa, mal nenhum vai acontecer na sua família. Solta esse grito de glória quem crê. Nós temos essa necessidade. Vamos, aplauda junto a Jesus com os irmãos. De permanecermos no esconderijo do Altíssimo. Eu não gosto muito de gente que vê demônio em tudo. Para falar. Mas quando você vê demônio em tudo, para se santificar, aí é bom. Porque quando você tapa as suas brechas, a Bíblia diz, meu irmão, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, ele foge de vós. Essa conversa de bispo, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Tem alguma coisa errada com essa reza, então. Está na hora de orar. Porque quando você ora, o diabo cai fora. Está na hora de tapar algumas brechas. Sabe como é que a gente às vezes abre brecha? Porque o inimigo tem 200 a 300 demônios exclusivos para a área das comunicações. E aí usa a televisão, usa a internet para implantar medo no seu coração. E toda vez está tendo um sonho com coisa ruim. Bispo, eu não sei o que é, mas eu estou sonhando muito com coisa ruim. Claro. Seu ouvido e os seus olhos são portas de entrada para a sua alma. Eu quero ver tu ler Bíblia, ouvir falar, louvor o tempo todo de anjo. Tu vai ver, meu irmão, anjo o tempo todo. Bispo, eu estou me sentindo muito santo. O que é? Só estou vendo um anjo, estou vendo milagre, estou vendo... Claro. Só que nós não temos essa vontade de quebrar um sistema de crença para viver diferente do mundo. Infelizmente, nós ostentamos uma vontade de querer ser igual ao mundo. Eu duvido que você queira estar atrasado em alguma tecnologia. Você quer ter trend, você quer ter Instagram, você quer ter Twitter, você quer ter YouTube, você quer ter todas as redes sociais que tem, que existe e que surgir. É ou não é? Tem crente com aplicativo. Como é que é o nome do aplicativo de relacionamento? Tinder. Tem crente buscando relacionamento no Tinder. Aí quando tem um laço, aí diz assim: ô bispo, eu não sei o que é que eu não dou sorte. Claro, você está no Tinder. Você está deixando o maligno e a necessidade de muita gente no mundo escolher por você. Mas as comunicações funcionam assim: o diabo influencia e depois ele mesmo vem e no patrocínio que ele recebeu, ele investe e ele tem resultado. Está na hora de nós mudarmos a nossa mentalidade. Porque até nos seus pensamentos, a carta de Paulo a Timóteo diz: tudo que você tem que produzir, Timóteo, desperte o dom que é em ti, que você já recebeu pela imposição de mãos. Não se sujeite ao sistema desse mundo, não se embarace com as coisas desse mundo. Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo escreve aos Colossenses dizendo: tudo que é bom, nisso pensai, ocupe os vossos pensamentos. Pense nas coisas que são de cima. Agora deixa a sua mente na comunicação. Gente, basta dizer assim, está tendo Covid, tem gente que começa, eu acho que eu estou. A gente começa, é ou não é? Aí começa a dizer, está todo mundo agora tendo depressão. Aí você começa a ver quais são os sintomas da depressão. Vai logo para o Google, tristeza contínua, ai meu Deus. Pensamento de desistência, ai Jesus, 2 pontos. Começa a se identificar com tudo que é porcaria que botam lá, é ou não é? Aí começa a sentir uma dor aqui, já vai câncer começa a sentir que tem gente aqui que já teve uns 10 cânceres nesse ano.
Porque toda dor que tem, porque todo vento que sopra, porque toda luta que vem é um câncer, é uma dor. Começa a despertar mania de doença. Porque fica vindo pelo jornal, pelas notícias. Ei, meu irmão, Jesus já levou sobre si todas as suas dores. Você tem saúde. Tu vai ter longevidade de dias. Vai viver muito, vai viver saudável. Diga glória, receba! Eu lembro que eu assisti alguns jornais. Hoje eu não assisto tanto. Nem lembro quando foi a última vez que eu parei para assistir um jornal. Mas, às vezes era Sandra Einenberg, Fátima Bernardes, William Bonner. Esse ano teremos cerca de 30 mil pessoas com câncer. Como assim? Como é que é estatística, gente? Que nós teremos 30. O Ministério da Saúde adverte que nos próximos anos, provavelmente 6 milhões de pessoas terão isso e aquilo. Eles começam a profetizar e os demônios agem com palavras. Tudo que é ligado na terra, precisamos ter muito cuidado com isso. Cuidado com o que você sonha, é um alerta para você, porque nem tudo que você sonha você deve proferir. Tem coisa que o inimigo quer selar na terra para ele ter legalidade de fazer. Então quando você sonhar, dobra o joelho e diz: Senhor, eu repreendo, eu desfaço essa sensação, esse sonho que eu tive essa madrugada está cancelado em nome de Jesus. Crente espiritual não precisa abrir a boca para tomar posse de vitórias, só precisa estar ligado nos céus. E eu vou profetizar mais uma vez: não importa quantos demônios surjam e se levantem, você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, você está debaixo das penas, das asas do Todo-Poderoso. Aquele que te guarda não falha, aquele que te guarda não perde batalha, Ele é fiel e vai te dar vitória. Amém, Igreja Santa? Então na área da saúde, em várias áreas, 11 mil demônios, até chegar em 11 mil, haja 200, 300, 200, 300. Mas quando nós estamos debaixo do sangue de Jesus, nenhuma condenação há para quem está nele. Os demônios que agem na área de pecado para te entorpecer, para te atrapalhar, não acham brecha, porque você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Agora os demônios mais perigosos que agem são os que trabalham no ego do homem. É muito difícil, e eu fechei a Bíblia para encerrar, o inimigo investir no seu ego e não ter grandes resultados. Porque quando você vê demônios investindo contra a sua família, basta alguém ter humildade para sentar e conversar. O que é que acontece? Resolve. Quando o diabo tenta contra as finanças, basta você parar de querer ostentar, de querer mostrar o que não é. Sentar, calcular, paciência, resolve. No campo religioso, quando você tenta, porque Deus tem que me dar, porque Deus tem que fazer, quando você vai com humildade: Senhor, eu não mereço nada. Senhor, obrigado pelo privilégio de estar de pé, vivo na tua presença. Aquilo que era ansiedade, sai. E tudo se resolve. No campo das emoções, seja lá o que for, quando você, porque eu, você diz: Senhor, eu não tenho nada se do alto não for dado. Resolve. Todas as coisas estão dentro de um ponto. O que foi que Tiago escreveu? De onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas entre si? Se não dos vossos membros que guerreiam entre si. Está tudo relacionado ao nosso ego. E o mais difícil é permanecer no esconderijo. Olha aqui para mim. É fácil você levantar a mão e aceitar Jesus. Eu quero ver daqui a 1 ano, 2 anos, você firme na presença. Porque o ego, não porque eu queria trabalhar na obra, ninguém me reconheceu. Não entendeu que reconhecimento não vem de homens. Vem na hora certa e vem de Deus. Tem gente que está ali, está cantando, mas se levantaram contra mim, não quero mais cantar. Ego falando. O diabo sempre vai mirar no ego. Quando tudo falhar, que ele não conseguir mais trauma em nada, ele vai mirar no seu ego. Por que não me valorizam? Por que não isso? Por que não aquilo? Quando ele mira no alvo, que é o seu ego, é a única coisa que pode te tirar do centro da vontade de Deus. Porque enquanto você está no centro, você é dependente completamente dele. Ele te toma pelas tuas mãos. Dependência. Não deixa que o teu pé tropece em pedra. Ele reconhece que você pode cair, mas ele te sustenta de pé. É ele quem te põe no alto retiro, porque você não tem condições de chegar lá. É ele quem te sustenta debaixo das penas. É ele quem te esconde debaixo das asas. É ele quem te esconde no esconderijo. É ele quem te livra do laço do passarinheiro. É ele quem te livra da peste perniciosa. Se você entender que é na sua humildade que a plenitude de Deus flui, e o Salmo 91 se aplica, nunca mais o diabo te atrapalha em nada.
Se ele mirar no seu ego e acertar, ele te tira do esconderijo, ele te tira debaixo das penas, ele te tira debaixo das asas. E tudo que Deus poderia resolver em você e por você, ele não pode ter mais acesso. Por isso ele quer você escondido debaixo das penas. Por isso ele quer você ainda escondido no esconderijo. Já baixa a tua cabeça, eu quero orar por você. Eu não sei contra quantos demônios você tem lutado, mas eu sei que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita hoje. Você veio nesse feriado para receber de Deus essa instrução. Eu não sei quantas lutas você tem lutado e guerreado, mas eu sei que todas elas serão vencidas pelo poder de Deus na sua vida. Mas continue na humildade do seu coração. Continue na firmeza e permaneça no centro da vontade de Deus. Ore ao Senhor agora pedindo ajuda, pedindo socorro. Pai, nesse instante nós oramos. Começamos o mês debaixo de jejum. Começamos o mês debaixo de oração e a tua palavra diz que existem castas, espécies, tipos de demônios que só saem, só são expelidos, expulsos com jejum e oração. E nós queremos estar no centro da tua vontade, no esconderijo do Altíssimo, no lugar da tua habitação. Queremos estar sendo conduzido pela voz do teu Espírito, porque sabemos que nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Queremos te apresentar, Senhor, cada um desses 30 dias que ainda restam desse mês. Esse é o primeiro. Nós teremos ainda mais 30 dias e algumas horas desse primeiro dia. E nós cremos que nós obteremos armas poderosas para vencer nossas guerras espirituais. Te peço em nome de Jesus, derrama sobre nós uma unção nova. Derrama sobre nós uma unção nova, derrama sobre nós uma unção nova, derrama sobre nós uma unção nova, batiza com o Espírito Santo, renova os teus filhos com uma unção poderosamente nova e habilita para vencer as guerras deste tempo. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus e que nas 24 horas do dia o Senhor seja o Deus da nossa salvação. E a igreja viva diz... Amém. Fique de pé comigo nessa noite. Nós vamos para casa debaixo da bênção. Começamos o mês assim. Nada nos tira do esconderijo. Diz mais forte agora. Nada me tira do esconderijo. Mais alto. Nada me tira. Vai ter amizades que vão vir. Ah, menino, você está toda careta. Você está... Ih, que nada. Não dou um ano, não dou um mês. Você vai dizer, meu irmão, eu não saio debaixo do esconderijo. Eu não saio do lugar do esconderijo do Altíssimo. Eu não saio debaixo das penas. Eu não saio de debaixo das asas. Amém?